Exatamente do esporte, então, agora o destaque. Vamos acionar o Vinícius Calado para os destaques do Leão da Ilha nesta quarta-feira. Alô, Vinícius! Valeu, Vibrante. Um abraço, boa tarde a você, Mário. E no dia de hoje, o elenco do esporte realizou mais um dia de atividade. Preparação, treinamento à tarde no CT. O esporte que ainda tem mais 2 dias, ou melhor, 3 dias de preparação antes do duelo contra o Grêmio. Domingo, dia dos pais, 8h30 da noite, na Arena, lá em Porto Alegre. A programação do esporte está da seguinte maneira. Amanhã, pela manhã no CT, atividade com o técnico Daniel Paulista. Na sexta, também pela manhã no CT, o esporte treina. Depois da atividade, começa toda a logística para a viagem rumo à capital gaúcha. No sábado, pela manhã, já em Porto Alegre, uma nova atividade, encerrando essa preparação para o confronto diante do Grêmio. E aí no domingo, como já falamos, às 8h30 da noite, na Arena, o jogo entre Grêmio e Sport pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão vai ter a volta do meia Lucas Lima, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo, e fica a expectativa sobre a condição de Aderlan. Chegou, já está treinando com o elenco, ainda não foi oficializado pelo Sport e tem aí todos esses dias até às 7 da noite da sexta para ser regularizado pelo Leão e ficar à disposição para esse jogo diante da equipe do Grêmio. Fora das 4 linhas, o Sport trabalha na renovação contratual do zagueiro e capitão Rafael Thierry no Sport desde 2019 e 2025. É a 7ª temporada consecutiva que Thierry defende as cores rubro-negras, quase 300 jogos pelo Sport, 2 acessos, 4 títulos pernambucanos, 2019, 2023, 2024 e 2025. O Sport, junto com o staff do atleta, está trabalhando nesse sentido de renovação e tudo indica que Thierry vai ter um novo vínculo com o Sport até o final de 2026. O atual vínculo é até o término da atual temporada. Pela base, o Sport estreou na Copa do Nordeste Sub-20 na Ilha do Retiro, recebeu o Americano do Maranhão e goleou por 5-1. Os gols do Leão marcados por Arthur Maron 2 vezes, Samuel Pires, Francisco Samuel e Jefinho encerrou a goleada. Uma notícia que você mesmo, Vinícius, trouxe aí, mas eu queria a primeira análise do Diego, é o Sport trabalhando a renovação de contrato do zagueiro Rafael Thierry. Eu queria saber de você, já com tantos anos, né, o Thierry no Sport, ano que vem, muito provavelmente um ano de Série B, muito provavelmente, a gente não está cravando, óbvio, né, mas é muito provável que seja um ano de Série B. Trabalhar essa renovação é válido para o Sport, Diego? E muito provavelmente, se renovar o contrato, o Rafael Thierry vai ser uma peça importante para a temporada seguinte, estando numa Série B. Para mim, hoje, o Rafael Thierry é o melhor zagueiro do atual elenco. É um jogador que já tem muitos serviços prestados, já foi campeão com a equipe, já tem acesso. Agora, é claro que o histórico de lesões deixa a condição um pouco em desconfiança, relacionando o torcedor com o vínculo do jogador, né? De você renovar com um jogador que já tem mais de 30 anos, né? Mas que tem uma história com o clube. Então fica naquela, não acha que já está na hora de renovar, né? De encerrar o ciclo, para que o jogador tenha novos desafios? Eu entendo diferente. Para mim, o Rafael Thierry é um jogador, sim, importante, é um bom defensor. Claro que teve aquela cirurgia de hernia de disco desse ano, que ele tá voltando aos poucos à temporada, mas estando plenamente bem, fisicamente, é um jogador, sim, interessantíssimo e vale a pena ser renovação. Eu até imaginei, inicialmente, o seguinte, poxa, um tanto quanto cômodo, vou colocar essa palavra, tá? Para o Sport negociar com o Thierry, porque ele cabe em qualquer divisão que o Sport esteja no ano que vem. Se o quase milagre da permanência, o Thierry é um jogador capaz de jogar uma Série A, como ele está demonstrando aí, né? Porque a defesa do Sport melhorou quando da volta do Thierry, como também, se for para a Série B, ele vira um grande jogador do Sport, em caso de voltar a disputar a segundona e as outras competições que o Sport vai ter na próxima temporada. Está perto desse acerto? Você diria que está em que pé essa negociação, Vinícius? Veja, Vibrante, você foi muito certeiro aí nessa avaliação em termos de nível de competição, independente do cenário do Sport para 2026, Série A ou Série B. O Thierry se encaixa muito bem, a gente partindo do pressuposto de um atleta saudável e mantendo esse nível de atuação. Claro que depois dessa volta, agora após a parada do Mundial de Clubes, o Thierry voltou em algumas partidas
com o tempo de bola assim não tão ajustado, com uma certa dificuldade no momento do combate individual contra os atacantes, mas aos poucos ele vai reduzindo essa diferença, esse déficit, e vai entrando não só numa rotação de competitividade, de atuação, de intensidade, que é o natural, e sem sombra de dúvidas é um atleta que conhece e entende muito o que é o esporte. Em termos de status, que podemos assim falar, do que você se referiu e questionou de nível, né, de patamar de renovação. Do lado do Thierry, ele já deixou publicamente, Vibrante, que quer seguir no esporte, que quer ficar para a sua 8ª temporada no clube. Essa é a 7ª temporada consecutiva que o Thierry disputa pelo clube. E do outro lado tem o interesse do esporte. Então eu acho que é muito mais uma questão de ajuste, né, de cláusulas, de valores, algo que está muito mais próximo de acontecer. Eu acho que muito mais uma questão de tempo do que mesmo de entendimento. Eu acho que não demora muito, se não tiver nenhum fato novo, é bom a gente pontuar dessa maneira. Rafael Thierry deve ser uma questão de tempo ter essa renovação com o esporte confirmada. Esporte pegando o Grêmio, vai enfrentar o tricolor gaúcho na próxima rodada. Vinícius já falou que não tem a logística ainda, né, dessa viagem. Minha gente, por que esse negócio de o cara jogar e depois ser apresentado? Que negócio maluco, arretado. Léo Pereira já perdeu o gol feito e foi apresentado depois. Existe isso. Mas não é. Alguém consegue desmistificar essa história aí? Por que isso, hein? Deve ser jogada de marketing. Como assim? O Náutico já fez isso, o Santa já fez. Não, todos fazem. E o Sport também. Não dá pra entender não, essa não. Não dá. A apresentação o cara já jogou. Eu não consigo desmistificar essa parada. Sim, e o Sport não contrata mais não, né, gente? Contrata ainda, Vinícius? Vibrante, eu não vou me surpreender não, tem quase um mês à frente, né, a janela fecha em 2 de setembro, se o Sport vir com alguma novidade, eu não vou me surpreender, principalmente se for uma peça ali para o meio campo, para a função do Rivera, mas não é algo que o Sport esteja ativo no mercado, desesperado atrás de algum tipo de peça, mas eu creio que ainda chegue mais um volante. Então quer dizer que ainda tem essa possibilidade de contratação para o esporte. Eu acho, Diego, que não deveria mais gastar bala. Sinceramente que não. Só se for uma negociação assim, muito, mas muito favorável financeiramente para o esporte. Mas eu acho que o Daniel teria que tocar com o grupo que tem aí. Não sei qual é a opinião que você tem. Até porque, Vibrante, o Sport teve novas saídas, né, entre afastamentos e rescisões, e também trouxe 8 jogadores, e está para vir um 9º, que é o Aderlan. Então, são 9 saídas e 9 entradas até o momento. E detalhe que o estilo, né, o padrão de contratação do Sport nessa janela, em comparação ao começo do ano, é bem diferente, é bem longe daquela realidade pomposa, daquele investimento alto de quase 60 milhões de jogadores, né? Matheus Alexandre, Carlos Alberto, Rodrigo Atêncio, Christian Rivera, Sérgio Oliveira, enfim. Hoje é bem diferente. A maioria dos jogadores, quase todos, para ser mais preciso, vieram de empréstimos. Gabriel Vasconcelos, Kevson, também apenas o Ramon e também o outro jogador que eu acabei me esquecendo aqui, que vieram em contrato definitivo. O Pedro Augusto e Ramon vieram em contratos definitivos. Então, dos 8 jogadores já acertados, 6 vieram emprestados. Então, já é uma política bem diferente e com detalhe. 9, né, Diego? Com faltando a confirmação a oficialização do Aderlan, né, que é emprestado também. Isso, exatamente. Aí seria o 7º jogador emprestado. E com um detalhe interessante que eu quero trazer, desses emprestados, desses jogadores que estão chegando, alguns já estão dando mais conta do recado do que aqueles que foram altamente investidos e que estão desde o começo do ano. Alguns até já foram embora, né? Como o caso do Carlos Alberto. Aí você vê Mateuzinho, você vê também o Derek, você tem o Pedro Augusto, jogadores que já começam a dar uma cara ao esporte e sinais de evolução. Então, até o padrão, né? O estilo de contratação, a forma de trazer jogadores mudou e também o resultado dentro de campo vem mudando. O que não está acontecendo justamente é a vitória chegar. Mas o Sport adota, assim, um perfil
mais cauteloso, ao meu ver. Até me atrevo a dizer, Vibrante amigos, de que essa postura poderia ser adotada desde o começo da temporada. Contratar com assertividade e precisão. Não fizeram isso. Agora estão pagando caro por conta desses erros. Ô Vibrante, Oi, Vinícius. você falou de contratações, né, do esporte, se vai estar no mercado ou não. O Grêmio, para o jogo de domingo com o Sport, tem uma lista, entre aspas, de reforços, porque tem a ausência do Kahneman, né, que recebeu o terceiro cartão amarelo, mas veja só o que é uma equipe que está brigando contra o rebaixamento. O Mário pode até confirmar aí, trazer o detalhe, 14º Grêmio, se não estiver enganado, na classificação, ou seja, tá bem próximo da zona de rebaixamento. E aí o Mano Menezes tem retornos do Marlon, lateral esquerdo, do Cristian Oliveira, no setor ofensivo, e aí tem 2 contratações. Veja só, viu, Vibrante? O Grêmio vai passar a contar para a defesa, não tem o Kahneman suspenso. Aí, Balbuena, lembra dele? Fabian Balbuena, do Corinthians, que estava até pouco no West Ham da Inglaterra. Ele vai jogar, Sim, claro. Oi, Mário? Ele vai jogar, é 14º mesmo o Grêmio. Ele vai jogar, é? Ele, provavelmente, ele tá treinando, né? Já tem um tempo com o elenco. E o outro é o Carlos Vinícius, centroavante que passou um tempo no Tottenham, depois foi para outras ligas e também agora estava no Fulham, de novo da Inglaterra. Aí veja o nível de atletas, né, de uma equipe que está lutando contra o rebaixamento. E ainda tem um atleta do elenco que estava lesionado e que pode também voltar, que é o Cuellar, o volante ex-Flamengo, passou muito tempo na Arábia. Então veja, 5 peças que eu acho que seriam titulares na maior parte dos clubes da Série A do Brasileiro. Esses podem ter 3 retornos, o Grêmio, e 2 novidades, 2 peças aí desse nível do Balbuena e do Carlos Vinícius pro jogo contra o Sport. Aí é que eu tô mais preocupado ainda com essa informação, Vibrante. Eu fico mais preocupado ainda. Eu tava até com a esperança que o Sport conseguisse. Tu fica mais animado, né? Não, que é isso. Você acha que eu vou torcer contra Pernambuco? Eu sou pernambucano. Eu tenho certeza. Não, eu torço para o bem do esporte de um modo geral. Temos 5 no brasileiro, né? Quem? 5 times pernambucanos? Sim. Nas divisões. Sim. Você torce pro Náutico, óbvio. Não, nada a ver. Eu sou América. Quer o bem do Santa Cruz, eu Sim, creio. Claro. Quer o bem do Central, Claro, eu creio. claro. Você já trabalhou na empresa caruaruense, né, Mário? Já faz tempo, mas trabalhei. Também 50 anos de Não, empresa. peraí, também não é assim não. Veja bem. Agora, o Sport e o Retrô, você quer que se exploda? De jeito nenhum. Eu tenho absoluta certeza disso. Você não sabe a minha vibração na final do Pernambucano com o Sport e Retrô, rapaz. Sim. Os 2 melhores. Agora, infelizmente, os 2 estão numa situação de rebaixamento. Isso é que é lamentável. Ô, Vibrante. Sim. E sobre a equipe do Grêmio, que o Vinícius bem falou, né, quanto às possíveis voltas e desfalques, um time que tem o Thiago Volpe, goleiro, né, aliás, bom goleiro, e tem o atacante dinamarquês, o Braithwaite. Marcou 6 gols da Série A, é um time que está lutando contra o rebaixamento, mas ainda assim tem no plantel, sim, jogadores interessantíssimos, né? Tem o Dodge, volante, que foi do Fluminense, Vilha Sante, volante paraguaio, que também pertence à seleção. Então, não vai ser uma equipe fácil. É um time que passa, assim, por instabilidade do campeonato, né, sob o comando do Mano Menezes, mas o Sport, apesar de ter tido um retrospecto que eu considero positivo, jogando em Porto Alegre, mas para variar, não vai ter jogo fácil. Aliás, não tem vida fácil na Série A. Não tem café pequeno nesse histórico do Sport, né, nessa caminhada do Sport. Não é à toa que tá vivendo e passando por uma campanha tão fraca assim. Braithwaite, vai jogar, Vinícius? Braithwaite? Eu ia falar isso, vai. Tem 15 gols na temporada. Meu Deus. Falar uma besteirinha aqui. Ele tá preocupado com o salário dele do Grêmio, viu, Mário? Ele teve até uma matéria quando ele chegou pro Grêmio, na época de Barcelona ainda, antes do Grêmio, que você sabe que ele é bilionário, né? Isso. Ele tem uma empresa do setor imobiliário lá na Dinamarca, Vibrante. Até pouco tempo era avaliado em quase 300 milhões de dólares. Dá pra tu? O bichinho, rapaz.